Malafaia segue o roteiro da extrema-direita, né? Quando sofre as consequências dos seus atos, vão e se vitimizam, né? E o Malafaia diz que está sofrendo uma perseguição religiosa. Lembrando que o Brasil é um país cristão. A maior parte da população brasileira é cristã, ou católica ou evangélica. Quem sofre realmente perseguição religiosa no Brasil são as religiões de matriz africana, né? Enfim, o Malafaia veio agora com esse discurso, né, que está sendo perseguido religiosamente. Todo mundo sabe que os problemas que Malafaia arrumou foi por estar tentando interferir aí no curso do processo, juntamente com a família Bolsonaro, o Eduardo e o Bolsonaro, né? Tem nada a ver com a sua fé, com a sua religião, tem a ver com suas escolhas políticas extremistas que levaram ele a estar aí ao lado do Jair Messias Bolsonaro. Simplesmente isso. A outra parte é que o Malafaia é extremamente valente. Diz que não tem medo de nada, não tem medo de Alexandre de Moraes, mas ficou caladinho na Polícia Federal. Depois foi dar entrevista, gritando aos berros, morrendo de medo de Xandão. Essa é a verdade. Comenta, compartilha, joinha e segue aí o canal. Falando em português. Eduardo Bolsonaro disse que é amparado pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Sim, ele é amparado pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, afinal ele mora nos Estados Unidos e vai ter que obedecer às leis estadunidenses. E no dia que pisar em solo brasileiro, vai fazer companhia a papai lá na sede da Polícia Federal. Comenta, compartilha, do joinha e segue aí o canal Falando em Português. Segundo a CNN, né, a Polícia Federal já está preparando um espaço bem adequado no subsolo da sede da Polícia Federal para receber Jair Messias Bolsonaro. Comenta, compartilha, do joinha e segue aí o canal Falando em Português. Câmara dos Deputados aprovou a urgência na votação da isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil e a redução para quem ganha até 7.200 reais, né? Esperamos que vote o mais rápido possível, né? Que isso sim é uma pauta que interessa ao trabalhador e à trabalhadora brasileira, né? Comenta, compartilha, do joinha e segue aí o canal Falando em Português. A Câmara aprovou o projeto contra a adultização de crianças nas redes sociais. O texto obriga plataformas a adotarem medidas contra esse tipo de situação na internet, né? Apesar disso, a extrema-direita, o Partido Liberal e o Novo não queriam essa aprovação. Por que será que eles não queriam, né? Comenta, compartilha, do joinha e segue aí o canal Falando em Português. Deputado federal pelo PT de Minas Gerais, Rogério Correia, né, protocolou denúncia contra Zé Trovão. O que é que Zé Trovão fez para ser denunciado no Conselho de Ética, né? Zé Trovão proferiu um discurso na Câmara onde ele ameaça a vida do ministro Alexandre de Moraes. Como todo extremista de direita brabo, depois ele voltou lá e disse que não era bem isso que ele quis dizer, né? Mas já tinha dito, né? Comenta, compartilha, do joinha e segue aí o canal Falando em Português. Após ser indiciado aí por interferir no curso do processo, o Eduardo Bolsonaro critica e diz que o crime é absolutamente delirante. O único delirante que tem nessa história é o Eduardo Bolsonaro, na verdade, né? Está lá nos Estados Unidos delirando, ainda sonhando que o pai vai voltar ao poder, que Trump vai conduzir o pai dele de volta à presidência da República, né? Comenta, compartilha, do joinha e segue aí o canal Falando em Português. Alexandre de Moraes deu até hoje para a defesa de Bolsonaro se pronunciar aí a respeito da cartinha de pedido de socorro que foi encontrado no celular de Bolsonaro, onde ele pedia socorro a Milei para fugir das suas responsabilidades aqui no Brasil, né? Depois disso, provavelmente o Moraes vai pedir a opinião aí da PGR, dando 48 horas também, né? E
Por isso as especulações a respeito de uma tal cela na Polícia Federal, já aguardando Jair Messias Bolsonaro. Né? Comenta, compartilha do jornalista, segue aí o canal Falando em Português. A defesa de Bolsonaro se disse surpresa com o indiciamento do seu cliente a respeito lá da interferência aí no curso do processo, onde ele, juntamente com seu filho e outras figuras aí, estavam articulando para que ele não fosse mais processado, né? Para que ele deixasse de ser réu, atacando o juiz do processo, um dos juízes do processo, que é o relator Alexandre de Moraes. Né? Não sei qual é a surpresa que eles estão tendo, sabendo quem é o cliente deles, né? Bolsonaro. Bolsonaro deu uma entrevista onde os advogados estavam do lado e ele confessou que existia sim a minuta do golpe. Né? Comenta, compartilha, o jornal, segue aí o canal Falando em Português. A ONU alerta para a desnutrição severa em Gaza, né, que triplicou desde março deste ano. Né? É um massacre promovido pelo governo de Netanyahu, o governo de Israel, contra um povo indefeso, destruindo a vida de crianças, de mulheres, de uma futura possível geração na faixa de Gaza. É essa a intenção do Netanyahu quando ele toma essas atitudes contra crianças na faixa de Gaza. Né? Comenta, compartilha do jornal e segue aí o canal Falando em Português. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos vai investigar aí a diretora do Fed, né, o banco estadunidense, o equivalente ao Banco Central do Brasil, né, e pede a sua remoção. Né? Por que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está fazendo isso? Porque Donald Trump quer abaixar as taxas de juros do país lá, de qualquer forma. Ele quer determinar que seja dessa forma. Mesmo o banco lá sendo independente, como é o caso aqui também do Banco Central do Brasil. Né? Mas viva a liberdade de expressão, a primeira emenda dos Estados Unidos, a terra da liberdade. Comenta, compartilha, o jornal, segue aí o canal Falando em Português. Após aparecer na liderança das pesquisas, né, Lula projeta um quarto mandato. E aí fica aqui a reflexão. O que é que você acha que vai acontecer em 2026? E o que é que você acha que vai acontecer a partir de 2027 se Lula conseguir aí se reeleger e ir para o quarto mandato? Né? Comenta, compartilha, o jornal, segue aí o canal Falando em Português. Pequenos negócios têm maior taxa de aprovação de crédito desde 2020. Né? Se a aprovação de crédito está melhorando, é porque a economia brasileira também vai melhorando. Né? Porque o banco não empresta dinheiro se ele não tiver aí o mínimo de certeza que vai receber de volta. Né? Comenta, compartilha o jornal e segue aí o canal Falando em Português. O governo federal vai comprar perecíveis que iriam para os Estados Unidos. Né? O governo federal vai comprar esses alimentos para que esses empresários não fiquem no prejuízo. Né? Uma boa reflexão esses empresários que odeiam o Estado, que apoiaram Bolsonaro, vão recusar vender para o Estado agora. Comenta, compartilha do jornal e segue aí o canal Falando em Português. Olha só o que diz Malafaia, né? Vai ter que prendê-lo para poder calá-lo, né? Mas em seguida tem a questão da Polícia Federal, onde ele foi ser ouvido e ficou caladinho. Esse é o Malafaia. Vai ficar calado? Sim. Se não for ficar calado, vai na mesma progressão do seu grande amigo Bolsonaro. Tornozeleira, prisão domiciliar e quem sabe papuda, né? Comentar, compartilha, o jornal e segue aí o canal Falando em Português. Depois da grande ideia de Eduardo Bolsonaro e de Bolsonaro junto, lógico, de atacarem o Brasil de fora para dentro, né, com o apoio aí do Laranjão, eles conseguiram diversas coisas. Uma foi que a popularidade do presidente Lula aumentou, né? A população apoia a decisão de Lula pela soberania nacional. Eles também conseguiram uma tornozeleira, primeiro para o pai, depois conseguiram uma prisão domiciliar, conseguiram que se marcasse rapidamente o julgamento dele sem nenhum constrangimento e, além disso, agora pode conseguir já uma sala especial, a Polícia Rodoviária, Polícia Federal, né?
Parabéns aí para o Eduardo Bolsonaro e o Jair Bolsonaro pela sua capacidade intelectual. Comenta, compartilha, do jornal, segue o canal. Falando em português, o governo de Donald Trump suspendeu vistos para caminhoneiros entrarem nos Estados Unidos para trabalharem lá nessa função. Ele reclama que muitos caminhoneiros não falavam inglês, né? Mas a gente sabe que o problema não é esse. A suspensão dos vistos de trabalho para caminhoneiros é porque diminuiu a demanda para essa profissão nos Estados Unidos, devido à grande capacidade intelectual também do Laranjão e tarifar o mundo todo. Com isso, se diminuiu a chegada de mercadorias nos Estados Unidos, claro, e vai diminuir a demanda de transporte também, né? Comenta, compartilha, e segue aí o canal. Falando em português, 83% das pessoas que perdem a vida em Gaza são civis. Esses dados são do governo de Israel. Imagine só se for feito realmente uma agência independente para verificar esses fatos, né? Quantos por cento de civis não estão perdendo a vida na faixa de Gaza, né? Comenta, compartilha, do jornal, e segue aí o canal. Falando em português.